Sexta-feira, 30 de setembro do ano 2011, último dia do mês de outubro, e a região do Vale, Médio Vale do Itajaí, se preparando para as festas de outubro. Aqui em Timbó, a festa do imigrante, lá em Blumenau, a Oktoberfest. Oktoberfest que já começa no dia 6, a festa do imigrante, dia 7 de outubro. Mas vamos agora, o Volney Fernandes, o principal assunto é palestra motivacional. Você já dá essas palestras o quê? Há 10 anos? Já? Fazem 10 anos, Salmos. 10 anos que a gente está fazendo esse trabalho, palestrando. E eu diria que para mim é uma satisfação, Salmos, porque a gente tem mudado a mentalidade de muitos colaboradores de empresas, em qualquer segmento. Hoje a gente profere palestra em todos os segmentos. E a resposta é imediata. Isso são até depoimentos de empresários que nos relatam, né? Diz, olha, fiz vários cursos, mas o que coube, o que deu resultado para mim, para a minha equipe de trabalho, para os meus colaboradores, foi essa palestra. Por quê? Porque os resultados, volto a repetir, eles são, no dia seguinte a pessoa já faz uma autoavaliação dela e ela consegue avaliar, poxa, mas qual a importância da empresa para a minha vida, né? Então ela começa a avaliar, e as pessoas que querem mudar, né? Lógico que não são todos, né? Mas aqueles que querem mudar começam a crescer e começam a ser valorizados. Esse é o grande problema, que muitas pessoas, Salmos, hoje não são valorizados. Por quê? Porque fazem só aquilo que são mandados, mas eles não têm, eles não interagem, eles não dão ideias, né? E às vezes criticam a empresa, né? Por não ser valorizado. Então é dessa forma que a gente trabalha. Volney, o público-alvo então das suas palestras motivacionais? O público-alvo hoje, como eu te falei, a gente profere em todos os segmentos. No comércio, né, são empresas metalúrgicas, associações, são CDLs, né, em todos os segmentos hoje há uma necessidade, Salmos, e respeito todos. Eu sempre enfatizo que até às vezes não precisa nem fazer comigo, mas a empresa que quer que a sua empresa, o empresário que quer que a sua empresa cresça, ele tem que investir no seu colaborador. E essas palestras motivacionais, elas fazem com que o empresário ele tenha essa visão, ele consiga identificar, Salmos, qual o tipo de comportamento, qual funcionário que ele pode contar, se esse funcionário é comprometido realmente com sua empresa. Então essas palestras, elas vêm ao encontro e trazem esses resultados fantásticos. A duração delas? É na média de 1 hora a 1h30, né? No que consiste o quê? Oratória, além do lado motivacional? A pergunta é interessante, Salmo, porque na verdade o que a gente aborda? Hoje a gente vê que em todos os segmentos existe uma falta, uma demanda de profissionais nessas áreas. Então hoje acabou-se o tempo, né, que antigamente as pessoas ficavam 20 minutos aí, 20 anos numa empresa, e hoje a gente não vê mais isso. Hoje a gente vê que às vezes tem profissionais aí de empresa que largam até a sua própria profissão, às vezes por um valor até pequeno, e vão fazer às vezes até o que não gostam, né? Então é dessa forma que a gente procura mudar o pensamento das pessoas. São palestras interativas, rápidas, onde os participantes eles saem de lá, muitos, a gente ri, que muitos às vezes pedem bis, né? Poxa, já acabou? Porque quando a palestra, existe esse tipo de palestras que hoje elas dão sono, né? A gente tem que cuidar muito nesse ramo que a gente... Você interage com o público. Com o público, né? Na verdade, tu está fazendo ali uma colocação e na verdade, eu quero deixar claro, Salmos, que muitos confundem, né? Mas por que eu tenho que confiar na pessoa que vem? Não é, tudo que eu passo, eu, Volney Fernandes, ou outros palestrantes nessa mesma área, não somos nós que estamos passando, é o mundo que está exigindo esse tipo de comportamento desse colaborador. Então é dessa forma que a gente trabalha de uma forma onde o colaborador ele tem que saber a importância do trabalho da empresa na sua vida. Eu te pergunto o seguinte, até você tocou num assunto, Volney, a questão que, às vezes, a pessoa está num emprego, está numa profissão que ela não gosta, ela não se identifica e o tempo passa e aquilo ali cada vez mais se torna um problema até para essa pessoa, deixa de produzir, daqui a pouco bate uma depressão, né? Isso acontece muito, né?
Acontece, Salmos. Veja bem, essas palestras também, a pergunta também é bem interessante, porque muitas pessoas hoje, com essas palestras, elas conseguem identificar, poxa, mas não é isso que eu gosto de fazer, o meu negócio é outro. Então elas conseguem fazer uma autoavaliação, às vezes, não, mas isso aqui não era o que eu gostaria de fazer, não descobriu o dom. Essas palestras têm a força, veja bem, Salmos, das pessoas às vezes descobrir o dom que ela quer para a vida dela, né? Então é desse foco. Por quê? Porque o trabalho na nossa vida, eu sempre enfatizo, Salmos, que o trabalho é a nossa vida, né? Independente do que nós façamos, o trabalho é a nossa vida. Nós passamos 40 anos da nossa vida trabalhando, 1/3 da nossa vida é trabalho, ou seja, nós passamos mais tempo da nossa vida trabalhando do que na nossa própria casa. Exato, mais tempo fora do que dentro de casa. É verdade, as melhores 8 horas do dia nós passamos trabalhando. Então, trabalho é a nossa vida. Muitos me perguntam, né? Mas eu vou abrir a minha empresa. Mas não importa, você vai ter que trabalhar e ainda vai ter que trabalhar mais, né, Salmos? Quando tem um negócio próprio, então o trabalho está focado em todos os segmentos. Você que é empresário, você que presta serviços terceirizados, você que é colaborador de qualquer segmento, qualquer empresa do comércio, tem que trabalhar, infelizmente. Esse é o sentido da nossa vida. Agora, se cobra muito do colaborador, mas às vezes você vê aquele empresário desmotivado que também não investe no seu colaborador, no seu profissional, e às vezes até você tem lá um colaborador até motivado, mas o dono da empresa, o empregador, não está lá muito motivado. E aí? Aí uma pergunta interessante que tu está fazendo, Salmos. Muitos me perguntam, Vonley, eu estou há 10 anos nessa empresa e meu patrão chega, nem olha na minha cara, não me dá um bom dia, e a gente procura às vezes dar um sorriso para ele está com a cara virada. Aí eu vou começar a relaxar no meu trabalho e vou deixar do que fazer, já que ele não me valoriza e eu faço tudo pela minha empresa, então por que eu vou dar o sangue? Muitos dizem que vão dar o sangue, né? E eu sou contrário a isso. Mas eu sempre digo o seguinte, Salmos, a pessoa hoje, se você está no seu emprego, você é uma pessoa comprometida, você faz a diferença, interage, dá ideias, se preocupa com as metas da sua empresa, a pontualidade, interage, trabalha em equipe. Isso é umas coisas que eu cobro muito, que eu enfatizo, que é difícil tu encontrar hoje. Existe muito individualista, existe muitas estrelas nas empresas, em qualquer segmento, Salmos, e que se acham estrela do negócio, e não existe estrela. Eu sempre digo que tem que haver uma constelação, onde todos pensem iguais. Mas eu sempre falo para eles, se o teu patrão é assim, desmotivado, cara fechada, não deixe de fazer o que você faz, porque alguém vai te valorizar, alguém vai ver o teu trabalho, vai ver que você é merecedor talvez de uma remuneração melhor, de um cargo melhor, e é dessa forma que a gente procura passar. E os resultados são fantásticos, porque depois das palestras a gente recebe e-mails de pessoas nos informando que mudaram depois dessas palestras motivacionais, porque eles não tinham nem noção do que eles estavam fazendo, eles não sabiam da importância do que o trabalho fazia na vida dele. Porque se nós pararmos para pensar, Salmos, não sei se tu concorda comigo, mas eu acredito que é o que o mundo exige hoje, o trabalho sempre foi relacionado, sempre foi colocado para nós como uma coisa ruim, uma coisa escrava, né? Uma coisa que... Mas infelizmente hoje, volto a repetir, o trabalho está na nossa vida, independente do que nós façamos, ele é o foco, aonde a gente consegue os nossos bens, aonde a gente consegue realizar os nossos sonhos. Até eu digo que nem existe mais sonhos, existe objetivos. Sonhos só se transformam em realidade se você colocar ele como objetivo. Você dá palestra também para servidor público? Estou te fazendo uma pergunta, porque às vezes o servidor público está lá 10, 11, 12, 13 anos. Eu já conversei com muitos, né, que a gente sabe que o sujeito está lá, não, estou aqui, mas a questão da estabilidade, e tem medo de mudar e fica reclamando, até daqui a pouco contrair uma doença. Damos sim, Salmos. Veja bem, até recentemente, uns
4 meses atrás, eu proferi uma palestra aqui em Timbó para a Secretaria de Obras da Prefeitura de Timbó, onde os resultados, segundo o secretário Orley, disse que foi fantástico. Eles viram a diferença do comportamento dos trabalhadores, principalmente esses trabalhadores da Secretaria de Obras, que é onde eles pegam pesados. Então, vejam bem, o executivo da Prefeitura, na verdade, ele escolheu a Secretaria de Obras por ser uma secretaria onde é uma das secretarias mais importantes para o município. Então, foi 1h30, onde também teve a presença do prefeito, secretários, todas as autoridades. Saiu uma matéria no Jornal do Medival, inclusive. Eu acho que saiu, sim, saiu essa matéria. Foto e tudo lá. É verdade, é onde as pessoas mesmo trabalhando, eles mesmos se motivaram. Muitos é que nem eu volto a frisar, Salmo. Não vou aqui dizer que 100% vão mudar, porque nesse ramo de motivação, principalmente nas minhas palestras, eu sempre costumo dizer, Salmos, que existe os motivados e existe os bolas murchas. Os desmotivados. Os bolas murchas são aqueles, eu diria, acomodados, que eles não estão nem aí para a empresa, né? Eles não gostam de mudança, e nesse ramo, em qualquer segmento, eu sempre digo que as mudanças, ou você muda ou você dança, né? E quando ele vê alguém, o seu colega de trabalho, fazendo algo a mais, algo diferente, ele começa a colocar conotações negativas. Aí ele começa a taxar, deixa de ser puxa-saco, mas não é, porque ele quer crescer, ele tem um objetivo na vida, ele sabe que ali dentro daquela empresa onde ele trabalha, ele tem a possibilidade de crescer. Então é isso que a gente procura, mudar o comportamento. E esses bolas murchas que eu cito, que em muitas empresas, no comércio tem muitos, Salmos, são esses que às vezes estragam toda a equipe. E digo mais, tem muita empresa em todos os segmentos que estão perdendo, vejam bem, estão perdendo profissionais qualificados, comprometidos com a sua empresa, por causa desses bolas murchas que não querem nada com nada. Volney Fernandes, para encerrar, você trabalhou um bom tempo na área de vendas, não?